O Flamengo chega à semifinal da Copa do Brasil, mais um ano que o Flamengo avança para essa fase, depois de enfrentar por 5 anos seguidos o Atlético Paranaense. Dessa vez o Flamengo desempata esse confronto que estava 2-2, consegue chegar nesse 3-2 aí, faz um 4-1 no agregado, e aí você pode pensar, foi fácil? Não foi fácil. O Flamengo teve dificuldades no jogo no Maracanã, só foi virar o jogo no segundo tempo. E no jogo de ontem, na Arena da Baixada, sofreu bastante, muitas finalizações do adversário, conseguiu um gol no momento em que estava em dificuldade, acaba vencendo o jogo por 2-0, mas não foi tão fácil quanto parece ao olhar para o placar agregado. E é exatamente sobre essa dificuldade que o Flamengo teve na partida de ontem, sobre esse confronto que acabou sendo bastante difícil, que a gente vai falar. Vamos falar sobre algumas escolhas, inclusive do Sampaoli, que me pareceram infelizes. E vamos entrar no detalhe tático dessa partida. Então vou rodar a vinheta, você vai se inscrever no canal e na volta a gente vai falar sobre todos os detalhes táticos dessa partida. E aí, vamos falar de tática? E aí, deixou o seu like? Muito importante deixar o like. Para a gente que produz conteúdo, é muito importante o like para o YouTube recomendar esse conteúdo para mais gente, para o canal crescer. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, e vamos fazer o canal Falando de Tática crescer, beleza? Estamos quase em 3.000 inscritos aqui. Estamos devagarzinho, a gente vai crescendo, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as escalações rapidamente. O Flamengo perdeu o Pulgar no aquecimento, né? Foi uma perda muito grande para o Flamengo, o Pulgar, que é um cara muito importante na construção do time, na construção das jogadas do time, né? Melhor dizendo, e acabou optando pelo Thiago Maia como esse primeiro volante. O Thiago Maia não iria nem começar a partida, o Flamengo já tinha anunciado uma escalação com o Vitor Hugo e Gerson, e o Thiago Maia acabou entrando de última hora. O Flamengo fez essa espécie de 4-3-3 aí, com o Thiago Maia sendo esse volante central, o Gerson e o Vitor Hugo como esses dois meias, né, que iriam auxiliar na construção das jogadas. O Gabi no lugar do Pedro, o Flamengo botou o Gabriel, o Sampaoli, né, escalou o Gabriel como titular. O Davi Luiz também se manteve como titular. O Léo Pereira, apesar de estar recuperado fisicamente, acabou ficando no banco. E teve duas mudanças também no Atlético Paranaense. O Kelvin e o Christian voltaram para o time, né? O que, na minha opinião, até melhora, né, o rendimento da equipe e deixa o time mais equilibrado. O Kelvin mais jogador do que o Madison tinha falhado, inclusive, no jogo no Maracanã, né? E a volta do Christian para poder liberar um pouco mais o Canóbio, o Christian fechar mais esse lado esquerdo e o Canóbio poder jogar mais aberto em algumas situações, tá? O Flamengo construiu suas jogadas a partir desse 2+1, né? Usando o Thiago Maia como esse pivô na frente do Davi Luiz e do Fabrício Bruno, e isso não funcionou, né? Isso foi uma escolha, na minha opinião, ruim do Sampaoli. Isso esvaziou muito a construção do jogo do Flamengo. O Thiago Maia não é um jogador que consegue girar e jogar. O Thiago Maia tem dificuldade de jogar de costas. Então, essa função do Thiago ali de costas para o jogo, tendo que receber essa bola para girar e jogar, esvaziou bastante a saída de bola do Flamengo, dificultou muitas coisas, né? Na minha opinião, o que o São Paulo tinha que ter feito? Uma saída de 3 com o Thiago Maia baixando realmente entre os dois zagueiros para ver o jogo de frente. O Thiago Maia é um jogador que, jogando de frente, consegue render, consegue achar passe, consegue achar bola longa, consegue achar diagonais longas. Então, na minha opinião, uma escolha ruim do Sampaoli, tá? Outra dificuldade que o Flamengo teve durante o jogo, a gente vai ver daqui a pouco melhor nos vídeos, né, que eu vou trazer, foi esse 4-1-4-1 que o Flamengo fez, em que esses espaços ao lado do Thiago Maia ficaram muito vulneráveis. Então, o Atlético Paranaense se aproveitou desse espaço também, foi feliz o Atlético em colocar jogadores nessa zona do campo. Então, o Canóbio, o próprio Vitor Roque, às vezes o Vitor Bueno, e aí se aproveitou desse espaço que o Flamengo ofertou, porque especialmente do lado do Vitor Hugo, né? A partida defensivamente bem ruim do Vitor Hugo, demorava para baixar, demorava para recuperar as costas, bem confuso também no salto de pressão, e aí o Flamengo sofreu bastante, teve essa dificuldade, e eu vou mostrar também isso daqui a pouco no detalhe, nas imagens, nos vídeos. Quando entra o Alan, melhor dizendo, no segundo tempo, o Flamengo passa a sofrer bem menos,
Ele é muito mais incisivo do que o Vitor Hugo nos saltos de pressão, nas abordagens defensivas. Até entrou um pouco acima do tom, né? Entrou já dando 2 pregadas nos adversários, tomou um cartão amarelo, mas o Flamengo parou de sofrer quando entra o Alan. Parou de sofrer não, mas sofreu muito menos, né? Os espaços ficaram bem menos ofertados, ele recupera as costas muito mais, vira muito rápido essa chavinha de perdeu a bola, tem que correr para trás, tem que saltar pressão. Então, a entrada do Alan foi importante para o Flamengo. Ele entra ali mais ou menos aos 60 minutos de jogo, na 15 do segundo tempo. E no final do jogo a gente viu o Léo Pereira também entrando no Flamengo, fazendo uma linha de 5 com o Léo Pereira e com o Alan, né? Em campo o Flamengo já mais seguro. E psicologicamente também o Flamengo já estava bem mais forte, né? Porque já tinha uma vantagem de 1 gol. Então, no agregado era uma vantagem de 2 gols, então o Flamengo também se aproveitou dessa vantagem psicológica também. Vamos para as imagens, porque eu vou mostrar, na verdade, aqui os melhores momentos, os lances capitais do jogo, e a partir desses lances a gente vai conseguir entender muita coisa do que aconteceu taticamente, das estruturas, das dinâmicas, e a gente vai poder falar sobre tudo isso no detalhe, tá bom? Bom, então vamos lá. Logo no começo do jogo, o Flamengo sobe o bloco nesse 4-1-4-1 aqui. Essa subida de bloco do Flamengo não estava boa, estava bem desajustada. O Vitor Hugo ficava muito na dúvida se ia encaixar no Fernandinho ou não. Aqui nesse caso aqui que a gente está vendo, ele está até próximo do Fernandinho, mas aí ficou um espaço nas costas. O Atlético Paranaense já conseguiu construir uma jogada, olha só. O Pedro Henrique acha que o Vitor Roque. Muito espaço nesse entrelinhas, né? O Thiago Maia sozinho ali nesse entrelinhas. O Vitor Roque consegue progredir. Acha que o Kelvin, que tenta o passe para dentro. O Flamengo realmente muita dificuldade nessa subida de bloco. O Vitor Hugo, como eu falei, muito em dúvida. O Wesley também ficava em dúvida, muito por conta da dúvida do Vitor Hugo também. Eu percebi que a dúvida do Vitor Hugo também deixava muito o Wesley em dúvida. Então o Flamengo ficava realmente sofrendo para salta a pressão ou baixa na linha, cuida do entrelinhas no caso do Vitor Hugo, ou o Wesley, no caso dele, segura essa última linha, né? Ficando na linha de 4 ali, ou então vai saltar pressão. E o Flamengo sofreu bastante com isso. E isso foi um dos principais motivos do Flamengo sofrer tanto no jogo, tá? Então vamos seguir aqui. Assim, havia espaço para o Flamengo, a gente olhando aqui esse lance, o lance da bola na trave do Ayrton Lucas. O Flamengo, quando conseguia baixar um pouco mais o Gabi, conseguia baixar às vezes o Everton Ribeiro para auxiliar o Thiago Maia nessa saída de bola, né? E construir, às vezes com o Gerson também, e não ter que acionar tanto o Maia, que é um cara, como eu já falei, que tem dificuldade de girar e jogar. O Flamengo conseguia evoluir no campo de jogo. Então, o Flamengo falhou em tentar centralizar tanto essas jogadas no Maia para ele girar e jogar, que ele não se sente confortável. Quando conseguiu, por exemplo, sair com o Gerson e com o Ayrton Lucas, conseguiu progredir aqui dessa forma. Essa janela aqui que eu desenhei, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Essa janela que ficou aqui, né? Porque o Arrascaeta jogou bastante aberto em muitos momentos do jogo, né? E aí, quando ele joga aberto, ele atrai o Kelvin. E essa janela entre o Kelvin e o Pedro Henrique se abre. E aí, foi bem aí que o Ayrton Lucas conseguiu fazer essa ultrapassagem, uma boa bola do Gabi. O Ayrton Lucas ganha na velocidade do Pedro Henrique e consegue essa finalização na trave. O Flamengo também acabou usando pouco o jogo de apoio, usar o jogador que está de costas para ele receber, passar para trás e nisso ganhar as costas do adversário. O Atlético faz algumas perseguições, salta a pressão, especialmente em corredor lateral. E eu tinha apontado isso no pré-jogo. O Flamengo acabou usando pouco isso. Quando usou, se deu bem. Olha essa bola aqui do Fabrício Bruno para o Wesley, ele recebe de costas, consegue fazer essa bola na profundidade aqui, se eu não me engano, para o Vitor Hugo, né? E o Flamengo consegue progredir. O Flamengo usou pouco esse jogo de apoio para poder evoluir. Aqui, como o Atlético Paranaense, mesmo com o Flamengo já postado defensivamente em organização defensiva, tinha dificuldade de preencher os espaços, de conseguir se proteger em corredor lateral. O Flamengo não está em superioridade numérica, o Flamengo está em igualdade numérica, mas deixa espaço nas costas. O Vitor Hugo passando dificuldade, né? Aqui eu apontei como é que o Vitor Hugo está olhando, olhou para a bola, na hora que a bola vai para o atleta do Atlético Paranaense, ele esquece aqui o Kelvin, né? Deixa as costas e o Kelvin consegue penetrar aqui nas costas dele, ó. E consegue essa vantagem aqui, faz esse passo para trás. Então o Flamengo tinha dificuldade nesses lances que, em tese, você está protegido, né? Mas o Flamengo, mesmo assim, tinha dificuldade, deixava espaço nas costas e sofria bastante. Aqui, o Flamengo subindo mais uma vez o bloco de uma forma bem pouco eficiente, né? Deixa eu tentar ajeitar essa imagem aqui pra gente. Aqui, ó. Subiu o bloco, tentou encaixar essa subida de bloco aqui e subiu de novo descoordenado. O Gerson saltando sem necessidade e o Flamengo deixando esse espaço aqui e o Kelvin conseguindo essa vantagem aqui em cima do Ayrton Lucas
E mais um lance de perigo aqui pro Atlético Paranaense, né? Nesse lance que o Fabrício Bruno teve que correr para trás, né? E ganhar do Vitor Roque. O Flamengo ia sofrendo de diversas formas, assim, né? E aqui esse espaço que eu tinha apontado para vocês, já tinha mostrado, e tá aqui de novo, né? Esse espaço ao lado do Thiago Maia, né? O Flamengo sofreu muito em deixar esse espaço ali muito vulnerável. O Vitor Hugo não conseguindo proteger esse espaço e o Atlético Paranaense se aproveitando dessa bola aqui, ó, pro Canóbio. O Canóbio achando o Vitor Roque e o Davi Luiz salvou o Flamengo nesse lance. O Davi Luiz fez uma boa partida, na minha opinião, foi bem, muito seguro nas coberturas, no correr para trás, na imposição física. Aqui mais um lance que o Flamengo sofreu numa região parecida, né? Que o Flamengo ficava muito na dúvida. O Thiago Maia não salta, o Vitor Hugo também não corre para trás, não cobre esse setor do campo aqui e deixa o Vitor Roque, que é o jogador mais perigoso do Atlético Paranaense, bastante livre, ó. E ele finaliza, né? Essa bola aqui o Matheus Cunha tocou na bola, né? Essa bola talvez pudesse ter entrado se o Matheus Cunha não toca na bola. Então o Flamengo sofrendo muito, muito mesmo, né? E aí o Flamengo acha o gol, né? No momento que talvez mais sofria. O Flamengo consegue, depois de um escanteio, fazer essa jogada aqui, fazer esse cruzamento aqui do Fabrício Bruno. O Flamengo tem essa situação de 2 contra 1 aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, né? O Flamengo consegue fazer esse 2 contra 1 porque o Arrascaeta tinha batido o escanteio, então tá nessa região aqui do campo. O Fabrício Bruno também tá aqui para pegar esse cruzamento do lado oposto. E a partir desse 2 contra 1, o Flamengo consegue incomodar. E aí o Eric muito infeliz, né? O Arrascaeta faz esse passo para trás para tentar achar o Davi Luiz. E o Eric muito infeliz na jogada acaba fazendo esse gol contra. E aí no segundo tempo o Flamengo seguia sofrendo na mesma situação que eu já tinha falado, né? A subida do bloco, o Vitor Hugo subindo o bloco e o espaço ficando o Flamengo deixando muito espaço nas costas do Vitor Hugo, não tinha ninguém para compensar, para fazer essa cobertura na hora que ele subia. Muito desregular essa subida de bloco, muito mal organizado isso. E aí o Atlético mais uma vez se aproveitando dessa região, né? Conseguindo machucar por aqui, né? Essa finalização do Christian passou bem perto. Aqui mais uma vez, ó, Vitor Hugo muito adiantado, né? O Flamengo já com o bloco baixo. E essa região do lado do Maia, né, ficando de novo, né, aquela zona ficando desprotegida, e a bola entrando aqui para o Vitor Hugo, e o Flamengo continuava sofrendo com esse tipo de jogada, né? E como eu falei no início, né, só para de sofrer com esse tipo de jogada quando entra o Alan aos 60 minutos de jogo, e aí o Flamengo para de sofrer e consegue acalmar um pouco as coisas, né? Até por conta do aspecto psicológico também, como eu falei. Aqui a jogada do gol, do impedimento do Gabi, né? Que o Flamengo conseguindo acionar o Maia e o Maia um pouco menos pressionado, o Atlético Paranaense subindo um pouco mais o bloco, precisando do resultado, e aqui sim o Maia conseguindo girar e jogar, e aí ele consegue acionar o Arrasca. Então, se o Maia tivesse conseguido girar e jogar mais vezes durante o jogo, o Flamengo teria conseguido progredir, mas não foi o caso. Então ele consegue girar e jogar aqui, consegue achar o Arrascaeta, que acha o Gabigol, e aí, gente, se o VAR marcou errado, marcou no ombro errado, eu deixo para vocês aqui, comenta aqui o que vocês acharam desse VAR aí, nesse lance aí, que eu achei esquisito, mas enfim. Comenta aqui vocês aqui, tá? E aí, o Gabi faz o gol, mas acaba não sendo validado, né? E aí o lance do gol do Flamengo já no final do jogo, como eu falei, o Flamengo seguiu ainda sofrendo um pouco, mas bem menos. O Atlético Paranaense subiu o bloco, subiu suas linhas, fez as alterações, colocou o Pablo, fez quase um 4-2-4 num certo momento, com o Christian e o Fernandinho como os dois volantes, e o Vitor Bueno bem adiantado com o Canóbio, Vitor Bueno, Pablo, Vitor Roque, mas o Flamengo mais protegido. Depois, como eu falei, entra o Léo Pereira também, faz a linha de 5. Existe uma pressão ali, mas nada também de outro mundo. E aí o Flamengo consegue fazer essa bola longa aqui, e a falha do Coelho, né? O Coelho tenta marcar a bola aqui, né? Eu até desenhei aqui, né, o Coelho aqui na jogada. Ele tenta marcar a bola aqui, ele tenta acompanhar o Léo Pereira, bem desatento assim, né, na jogada, né? E aí o fato dele estar nessa posição do campo é o que dá condição para o Gabi, né? Na verdade o Gabi está na frente da linha da bola. Então se o Coelho não está ali nesse lugar ali, o Gabi nem conseguiria, esse gol não seria validado, né? O gol não seria legal. Tá? Então aí o Gabi consegue finalizar e fazer o gol. Bom, gente, esse foi o pós-jogo. O Flamengo, como eu falei, 4-1 no agregado, mas sofreu, foi difícil. O time do Atlético Paranaense é um time forte, é um time com algumas dinâmicas bem interessantes. Tem um baita de um jogador extra classe, que é o Vitor Roque. Então conseguiu incomodar.
mas também na noite de ontem muito por alguns erros do Flamengo, que foram esses que eu apontei, né? Da construção mal planejada, desse bloco que estava subindo errado, desse 4-1, 4-1 que não funcionou, ficando nesses espaços do lado do Maia. Então, algumas escolhas erradas. Tecnicamente, o Flamengo não estava numa noite muito feliz. Os jogadores do Flamengo, que normalmente são tecnicamente muito apurados, isso também tem a ver, às vezes, com o gramado. Esse gramado atrapalha um pouco, mas o próprio Arrascaeta, o Gerson. O Everton Ribeiro começou muito bem nos primeiros minutos, depois foi se perdendo, fez algumas jogadas de efeito, né, como sempre, muito talentoso, mas de uma forma geral também um pouco abaixo. Então o Flamengo acabou sofrendo, como eu falei, taticamente, uma noite, na minha opinião, infeliz do Sampaoli, mas a sorte também acompanhou um pouquinho, a sorte também tem que acompanhar às vezes, né? E o Flamengo consegue achar aquele gol ali no final do primeiro tempo. Isso dá uma tranquilidade muito grande, porque o Flamengo passa a ter 3-1 no agregado, e aí psicologicamente fica muito difícil para o Atlético. Tá bom? O Flamengo vai enfrentar agora o Grêmio do Renato Gaúcho na próxima fase da Copa do Brasil, na semifinal, né? E vai ser um confronto muito interessante. A gente vai falar bastante sobre isso quando chegar a hora. Beleza? Comenta aqui o que você achou da classificação do Flamengo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Tamo junto, forte abraço, beijo, fui, valeu.